paz do Senhor, meus queridos, estamos mais uma vez nessa oportunidade para discorrermos a respeito de mais uma lição, a lição de número 11, a soberba precede a ruína. Como temos feito em todas as nossas lições, vamos tirar aqui um minuto de oração, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que Ele a nós tem concedido. Eterno e bendito Deus, diante da Tua presença, queremos aqui agradecer ao Senhor, meu Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor a nós concede, sabendo que não somos dignos nem merecedores, mas que tudo é por Tua bondade e misericórdia. Como temos feito em todas as lições, queremos Te pedir a bênção do Senhor sobre a vida de cada um, ó Pai, que está inscrito nesse canal, sobre a vida, Deus querido, dos professores das EBDs espalhados por todo o Brasil, pela vida dos nossos coordenadores e também daqueles, ó Pai, que disponibilizam um tempo do seu dia para, durante a semana, fazer um comentário sobre a lição, tentando assim, Pai, debaixo da graça e da unção do Senhor, será uma ferramenta nas mãos do Senhor no auxílio da Escola Bíblica Dominical. Ser conosco é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, meu querido? Como eu disse, hoje nós estamos aí com a lição de número 11, né? A soberba precede a ruína. Texto áureo. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhassem para ti. Ezequiel 28, 17. Verdade aplicada. O orgulho é como a erva daninha, que persiste em se desenvolver num jardim, por mais bem cultivado que seja. Objetivos para essa lição de número 11: conhecer a origem do orgulho e os seus malefícios, identificar o mal que há na idolatria e analisar quão grande é o amor de Deus para com todos que se achegam a Ele. O nosso texto de referência está em Jeremias 48, versículo 7, versículo 26, versículo 29 e o versículo 30, todos do capítulo 48. Bem, nós abrimos então este comentário falando a respeito de Jó. Jó foi aquele que não deu testemunho de si mesmo, porém, nós ouvimos Deus falando a respeito dele e falando ao ser maligno que se levantou como arqui-inimigo de Deus e de toda a humanidade, aonde ele diz para Satanás: viste meu servo Jó, homem justo, correto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó não falou de si mesmo, mas Deus falou de Jó. Então nós abrimos aqui esta lição dizendo para mim e para você: não devemos falar de nós mesmos, mas devemos deixar que o nosso testemunho fale a nosso respeito. Em seguida nós vamos ver aqui, querido, já abrindo o primeiro ponto, a respeito de Ló, dos Moabitas, aonde são
descendente de Ló, que vieram ao mundo por uma ação errada que uma das filhas de Ló fez para com ele, embebedando e fazendo ele se deitar com elas, ou com uma delas, que vai ser 2 povos, da onde veio a existir então os Moabitas, ou seja, os habitantes de Moabe, que segundo o nosso comentarista nos diz, significa semente do Pai. E o que então que nós vamos ver aqui? Bom, nessa questão Moabe versus Israel, nós podemos trazer isso para o lado espiritual, em uma batalha espiritual que é desenvolvida diuturnamente entre aqueles que servem a Deus e o arqui-inimigo do Senhor, que está sempre levantando situações, como nós vamos ver aqui no caso da batalha de Moabe versus Israel. Satanás ele está sempre levantando uma situação e outra para tentar nos envolver, para tentar nos tirar da direção de Deus, para tentar nos tirar da presença de Deus, para fazer com que as promessas do Senhor não se cumpram na nossa vida e para fazer com que assim, nós estando fora da direção de Deus, não consigamos então angariar a promessa eterna de salvação para a nossa vida e para a nossa família. O conselho que deixo para mim e para você aqui neste ponto, querido, é que permanecemos firmes na direção de Deus, e tudo aquilo que for duvidoso, tudo aquilo que desencaminha você da presença de Deus, faça como diz o apóstolo Tiago: fuja, resista, resista, e o mal vai fugir de você. Bom, aqui no ponto aonde vai falar a respeito da palavra do Senhor que veio a Jeremias contra Moabe, nós vamos ver, meu querido, que sempre houve a preocupação de Deus. Desde quando o povo Israel veio a ser povo, que existia essa preocupação por parte de Deus de Israel não se misturar com as demais nações. Por causa de quê? Porque essas demais nações poderiam fazer com que Israel se envolvesse com as suas culturas, com as suas pecaminosidades. Foi certo, foi o que aconteceu. Mas, como nós temos visto, Deus levanta o profeta Jeremias para trazer uma palavra, uma profecia, um peso sobre Judá e sobre as demais nações. Então, contra Moabe também não foi diferente. Você vai ver dizer aqui que a destruição que viria sobre esta nação estava acontecendo com a permissão do próprio Deus, especialmente por causa dos pecados de idolatria e soberba dos seus líderes. Deus, querido, Ele é justo, como nós vimos nas lições lá atrás, e Ele age de justiça para conosco. Não tenhamos na nossa mente que nós vamos fazer isso ou aquilo e vai ficar por isso mesmo. Não. Perdão de Deus vem sobre a nossa vida sim, desde que a gente com sinceridade nos arrependamos dos nossos pecados, confessemos ele a Deus e por sua vez Deus nos perdoa, mas as consequências nós sofremos. E dura foi a consequência de Deus sobre a vida dessas nações que se levantaram contra Deus, levando o povo de Deus a caminhar em um pecado, em um caminho de pecaminosidade. E o pior de todos os pecados que Judá poderia ter seguido, que Israel poderia ter seguido, está aqui: o pecado de idolatria.
No ponto 3, nós vamos aproveitar para destacar então o nosso primeiro objetivo, que é conhecer a origem do orgulho e os seus malefícios. Nós vamos ver que o orgulho ele não se manifestou primeiramente na terra, mas nas regiões celestes, como nós vimos aqui no nosso texto áureo, aonde fala como está dizendo aqui no nosso objetivo, dos malefícios que veio para Satanás e todos aqueles anjos que o seguiram, né? Como diz o título da nossa lição, a soberba precede a ruína. A ruína de Satanás foi exatamente ele ser soberbo. E ele se levantou nada mais, nada menos do que o próprio Deus. É como a nossa verdade aplicada vai dizer que o orgulho é como uma erva daninha que persiste em se desenvolver num jardim por mais bem cultivado que seja. E aonde foi que ele se manifestou? No reino celestial. E Deus cortou. E no terceiro ponto nós vamos ver a mesma coisa quando fala aqui que não devemos confiar nos nossos próprios tesouros. Nós acabamos de falar a respeito da consequência do pecado do povo de Moabe, pecado pesadíssimo, que foi o mais alto, aí vamos dizer assim, o maior na condenação que Deus deu ao povo de Israel, né? E as nações, que foi a idolatria. Nós vamos ver aqui que esse povo, eles idolatravam Quemós, né? Esse ídolo, e eles se orgulhavam da prosperidade ou da falsa prosperidade que eles tinham ali. O que acontece, querido? O ensinamento que nós recebemos de muitas igrejas é que nós só somos prósperos se tivermos uma conta bancária, tá entendendo? Se morarmos em boas casas, se tivermos bons carros, se vestirmos roupas de grife, se calçarmos sapato de couro alemão e por aí vai, usar perfume importado, tá entendendo? Gravata de seda e por aí vai. Essas coisinhas que nós vamos partir para a eternidade e vão ficar tudo aqui. Só que a Bíblia nos ensina uma coisa diferente. E não quer dizer com isso que se eu e você temos condição de, nessa terra, gozarmos de todas essas coisas que eu acabei de falar, bênção de Deus para a nossa vida. Mas não devemos fazer disso o nosso braço forte. Prosperidade não é somente uma vida financeira regalada. Prosperidade, na verdade, é você aprender a viver alegre e feliz com aquilo que você tem. Se é no pouco, você está feliz, confiando em Deus, servindo a Deus. Se é no muito, você está feliz, confiando em Deus, vivendo diante de Deus. Não é a situação que te faz, mas é você que faz a situação. E isso é prosperidade. Ser próspero financeiramente, para aqueles que se esforçam, para aqueles que correm atrás, para aqueles que estudam, é bênção demais, porque se Deus não estiver te dando força física, saúde física, capacidade intelectual para desenvolver, sabedoria, você não vai conquistar nada nesta vida. Então, se você conquistou alguma coisa, se tem uma vida próspera, você mora em uma mansão, não fique se orgulhando disso, querido, porque o orgulho precede a ruína. Mas glorifique a Deus por isso que Deus está concedendo a você. E siga humildemente servindo ao Senhor, sabendo que todas essas coisas ficarão aqui, secundárias. O
nosso objetivo é o reino dos céus. Não devemos também nos escorar na palavra que diz: buscar em primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí agora eu vou ficar descansado. Não, Deus disse que vai. Não, você tem que correr atrás, você tem que ir à luta. Você não pode colocar essas coisas primariamente. Está entendendo? Você tem que buscar a Deus e o reino dos céus. E entender que enquanto você está buscando a Deus e o reino do céu, você está correndo atrás do desenvolvimento, da sua sobrevivência. E enquanto você corre atrás da sua sobrevivência, por você estar buscando a Deus e o reino dos céus em primeiro lugar, por Ele estar em primeiro na sua vida, as mãos do soberano vai vir sobre a sua vida, vai lhe abençoar e fazer com que você vá conquistando. Aleluia! Cuidado! Nós temos que tomar muito cuidado com essa questão do orgulho, porque, como diz o nosso objetivo, o orgulho e os seus malefícios. O orgulho, a soberba, precede a ruína. Pois bem, ponto 2 vai falar sobre a tolerância. Deus não tolera o orgulho. Nós vemos falando aqui de soberba, né? Nós vemos falando aqui de orgulho e nós vamos entrar no ponto 2, continuando falando sobre essa questão do orgulho. E continua aqui sendo usado como um exemplo a Moabe. Veja só a situação em que este povo passaria. Isaías ainda reforça dizendo: portanto Moabe uivará por Moabe, todos uivarão, gemereis pelos fundamentos de Ki-Haresete, pois já estão abalados. Isaías 16, 7. Essa, querido, esta é a situação de todos aqueles que teimam em andar no caminho do orgulho. Bom, aqui no segundo ponto é que nós vamos entrar um pouco mais a profundo, falando a respeito aí da origem do orgulho e dos seus malefícios. Como nós já começamos a falar ali do texto áureo, né, onde fala de Ezequiel 28, 17, aqui também nós temos o versículo, né, que está em Isaías capítulo 14, aonde mostra a expressão do inimigo, mostrando o ponto do orgulho na vida dele, e aí foi a origem. Daí nasceu a origem, o orgulho. Vamos dizer assim, como diz a nossa verdade aplicada, em um jardim tão florido, em um local tão... falta-nos palavras para falar da habitação de Deus, ali proliferou-se o mal chamado soberba. Mas como nós vamos ver aqui em diversos versículos bíblicos, que está nesse ponto, nesse item 1 aqui do ponto 2, Deus, Ele não suporta os soberbos. E é Ele mesmo quem cuida de fazer com que os soberbos sejam cortados e lançados fora na condenação eterna. Então, querido, fica um alerta para mim e para você vigiarmos, porque nós corremos um risco muito grande quando nós começamos a desenvolver, seja em qualquer esfera da vida que for, seja espiritual, seja financeira ou intelectual, seja empresarial, em qualquer esfera da vida, que a gente começa a ter sucesso, começa a ter popularidade, começa a ser visto com outros olhos, aí nós corremos o sério risco de deixar com que esse mal entre nós e nós começamos a achar que somos alguma coisa. Na verdade não somos nada. Nós, sem Jesus, nada podemos. Lembre-se que você não passa de um galho de jambuzeiro que foi enxertado na oliveira.
Em seguida nós vamos ver, meu querido, que Deus abomina os orgulhosos. Vai falar aqui a respeito aonde está cá, aonde está Moabe. É só você parar para ver aonde está todos aqueles que se levantam e se colocam em uma posição de orgulho e de altivez. Se não tiver sumido da história, estão caídos. Porque, como vai dizer a palavra de Deus, é que Deus abate os soberbos, mas exalta aos humildes. É o que vai dizer aqui: o Senhor blinda os que são sinceros de coração, mas não poupa castigar, não poupa castigo para com os orgulhosos. Salmos 31, 23. Está entendendo? Deus abate os orgulhosos, mas exalta os humildes. Nem estico comentário aqui, que já está explícito. Desde o princípio nós estamos falando a respeito disso. Sejamos humildes, andemos pelo caminho da humildade, deixemos de lado. Quanto mais você for ganhando crescimento, seja em qual área for, mais procure viver a humildade, mais procure olhar para o próximo, mais procure abraçar o próximo, mais procure fazer pelo próximo. Você, meu querido, eu abro aqui um pequeno parênteses para falar para você que tem condição. Oxalá que as igrejas brasileiras saísse dessa pampa de ser a melhor igreja do Brasil, a melhor igreja do mundo, o templo maior daqui, o templo, meu querido. Se nós cristãos reuníssemos, e isso eu falo porque eu não sou preso com ninguém, eu visto a camisa do Reino de Deus, sou da Assembleia de Deus de Madureira, Assembleia de Deus de Valparaíso aqui de Goiás, um ministério abençoadíssimo, mas eu visto a camisa do Reino de Deus. Se as igrejas se unissem como o linhado dos apóstolos para trabalhar em favor do necessitado, as igrejas priorizassem os necessitados, haveria um impacto incrível no mundo. Mas cada um está olhando para o seu próprio umbigo, cada um está correndo atrás do seu próprio interesse. Mas não fique sem entender que os olhos de Deus estão sobre tudo isso e que o juízo de Deus virá sobre todos os que priorizam as causas que não são do reino, e sim causas particulares de seus ministérios, e por aí vai. Bom, procure o caminho da humildade. Chute para longe o orgulho, a altivez, porque essas coisas Deus enoja. Em seguida nós vamos ver aqui que na vida do verdadeiro cristão, na vida daquele que está nessa terra e ainda tem essa terra como só um local onde eu estou como embaixador de Cristo, trabalhando em favor do reino. Nós não somos daqui, mas nós pertencemos ao reino celeste. E não me pergunte por que Deus me escolheu, porque eu não vou saber te explicar. Deus quis me escolher e amém, estou aqui. Nós estamos aqui como embaixadores, nós pertencemos ao reino, a nossa pátria é celestial. Então, para esses que têm realmente essa convicção, o orgulho não tem espaço na vida dele. Por mais que ele tenha condições, porque infelizmente, querido, é quando as condições começam a aparecer, é quando nós começamos a crescer em qualquer área, como eu já disse atrás, é que nós começamos a sentir que somos alguma coisa. Mas eu conheço muita gente que tem muita condição, porém são pessoas humildes, pessoas que o dinheiro está no bolso e não nem no bolso está lá no banco e não no coração. Tá entendendo? Ao contrário de outros que em vez do dinheiro estar no banco, está no coração. Então o verdadeiro cristão, ele
ele segue o exemplo do seu mestre. Jesus, sendo Deus, não se colocou nessa posição que poderia dizer assim de ostentação: eu sou Deus. Não, Jesus, quando esteve nessa terra, ele foi manso e humilde em tudo aquilo que ele fez, nos deixando exemplos eternos para nós caminharmos pela mesma caminhada. É como diz aqui: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então, Deus dá graças aos humildes, mas ao soberbo ele abate. O ponto 3 vai começar nos falando a respeito da genealogia de Jesus, ou uma moabita na genealogia de Jesus. Vai falar de Ruth, pela humildade daquela mulher, uma moabita. A Bíblia, quando vai falar, vai expressar, vai exaltar a humildade dessa moça chamada Ruth, por ela ter sido humilde, não ter abandonado a sua sogra no momento que mais precisava, no momento mais expressivo da vida dela, por ela ter abraçado, por ela ter amado, por ela ter sido humilde. A Bíblia vai dizer que Deus exaltou a Ruth, não só, querido, a ser rainha, casando-se com Boaz, mas com essa atitude, Deus deu a Ruth a um dos poucos lugares que existe na genealogia de Jesus, um lugar. Ou seja, é o que nós vemos falando desde o princípio: aquele que se humilha é exaltado, aquele que se exalta, ele é abatido. Bom, querido, aqui nesse ponto, nós já começamos então a destacar o nosso terceiro objetivo, que é analisar quão grande é o amor de Deus para com todos que se chegam a Ele. Nós vamos ver isso de uma maneira muito expressiva na vida dessa moça, dessa mulher Ruth, né? Nós vamos ver aqui, como diz, que a conversão autêntica faz a diferença. De quem é que nós estamos falando? De uma moabita. E como nós dissemos lá atrás, Moabe era uma nação idólatra. Como vai dizer o nosso primeiro objetivo, segundo objetivo, aliás, identificar o mal que a idolatria, que há na idolatria. Nós vimos que por causa da idolatria a nação de Moabe foi varrida, sumiu. Por causa da idolatria, Judá caiu no cativeiro. Por causa da idolatria, Israel foi a cativeiro. A idolatria só causou males, porém, essa moça fazia parte desse contexto. Você lendo o livro de Ruth, você vai ver que na época em que o livro de Ruth foi escrito, mais ou menos como vai dizer aqui, 1100 a.C., era uma época de idolatria, uma época de corrupção. Porém, esta mulher, ela não deixou-se ser levada pela conduta de sua nação, pelos costumes de sua nação. Ela preferiu ser diferente, e por ela ter sido diferente, Deus abençoou. Nós vimos na introdução desse ponto que a humildade de Ruth fez com que Deus causasse a ela engrandecimento, fosse exaltada. O que é que nós estamos vendo aqui, querido? Quão grande é o amor de Deus para com todos que se achegam a Ele. Independente, aqui nós vamos estudar que era proibida, como vai estar dizendo aqui em Deuteronômio, era proibida um membro de uma outra nação como de Moabe então adentrar a congregação do Senhor. Porém, por essa mulher ter percorrido o caminho da humildade,
por essa mulher ter percorrido o caminho do amor, fez toda a diferença. E Deus abraçou a Ruth e abençoou a Ruth. A leitura deste livro é uma das maiores descobertas de que a melhor coisa é entregar a sua vida ao Senhor. O livro mostra que em meio à corrupção generalizada, uma conversão autêntica pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. É o que nós vimos aqui na vida dessa mulher de Ruth. E eu espero que, assim como eu, você também que esteja acompanhando as lições aí da EBD, esteja pegando cada lição dessa, cada ponto, cada subponto, cada item e colocando, porque eu creio e aprendi nas EBDs da vida que são lições práticas que nós devemos estar pegando e aplicando em nós, no nosso dia a dia. Está entendendo? Para que nós venhamos a cada dia ser pessoas melhores diante de Deus e angariar o reino do Eterno através de nos esforçarmos em aprender essas lições e provocar mudança na nossa vida. No ponto seguinte, nós vamos continuar vendo a respeito dessa moça. Quando Deus quer abençoar, não existe fronteira. Nós vamos ver que Ruth não é discriminada e nem desprezada por Deus, apesar dela fazer parte de um povo amaldiçoado, de um povo que desagradava a Deus, que enojava a Deus, porém Ruth decidiu ser diferente. Nós vamos ver nesse ponto que Ruth, quando ela emprega uma lealdade a Noemi, ela não estava empregando a lealdade simplesmente àquela mulher, mas o Deus daquela mulher, ao Deus Criador dos céus e da terra. Olha, a lealdade de Ruth para com Noemi é bela, mas ela é fiel acima de tudo para com Deus de Noemi. E como vai dizer aqui, isso faz toda a diferença. Sejamos, meu querido, sejamos, minha querida, como Ruth. Lutemos para sermos leais a Deus, para sermos fiéis à sua palavra, porque o que está em jogo, meu querido, não é o seu carro, não é a sua casa, não é os seus bens, não é. O que está em jogo é a minha e a sua salvação. E eu falo isso para você que já aceitou a Jesus. Mas se porventura Deus colocou no coração de alguém passando pela internet aí e decidiu ouvir hoje, ora ao Senhor para que isso aconteça, alguém que ainda não aceitou a Jesus, eu te convido, meu querido, corra o mais breve possível para uma igreja perto da sua casa, uma igreja que pregue o genuíno evangelho. Vá lá e aceite a Jesus, porque Jesus está próximo, mais próximo do que imaginamos de voltar. E seja como essa mulher, seja leal, seja fiel ao Senhor, porque nós temos uma promessa gloriosa que permeia todas as promessas, a de que um dia, e muito breve, estaremos na eternidade para sempre servindo, adorando e exaltando o nome desse Deus que merece toda a minha lealdade, toda a minha fidelidade. No ponto item 3, novamente eu chamo aqui a nossa análise, o grande amor de Deus para com todos aqueles que se achegam a Ele. Vai falar a respeito de Boaz, que era irmão, parente do marido de Ruth. E existia uma lei instituída no tempo de Moisés que o parente mais próximo que tivesse condição tinha que socorrer. Foi o que Boaz fez para com Ruth. Mas Deus deu tanta graça a Ruth que quando Boaz botou verazmente os olhos em Ruth, se apaixonou. E o que aconteceu? Ruth se tornou rainha, se tornou a mulher do reino de Boaz. Aí nós vamos ver aqui esse paralelo falando a respeito de Jesus,
Ele nos redimiu de toda iniquidade, nos alcançou, dando-se a si mesmo por nós. Em outras palavras, Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como diz as Escrituras, nós éramos estrangeiros, perdidos, fora da promessa. Mas a Bíblia diz o quê? Que Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todo aquele que o recebeu, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. A promessa foi estendida até nós. Nós o aceitamos. Ele entrou na nossa vida e nos limpou, nos lavou, nos regenerou. Agora somos morada do Espírito de Deus e devemos vigiar 24 horas sobre nós, querido, para que o orgulho, a soberba, a altivez não venha entrar na nossa vida e atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Mas o que precisa estar permeantemente em nossos corações é o amor de Deus, esse amor que não faz acepção de pessoa para a salvação. Quero aqui agradecer a Deus por mais essa oportunidade, mais uma vez convidando a você para deixar o seu likezinho aí, se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo. Mais uma vez aqui agradecendo aos irmãos que têm já se inscrito no nosso canal, que tem entrado aí, deixado o seu comentário e comentários de bênção que tem nos incentivado, tá bom? Você também que tem aí a sua crítica para melhorar o nosso canal, nós estamos abertos a isso também, querido, para que a cada dia possamos fazer esse serviço para o reino de Deus.